A mão para, mas a história dispara. O episódio 10, com que Blood of My Blood encerrou a sua primeira temporada, não responde quem passou pelas pedras, mas deixa claro o que realmente está em jogo. E enquanto Henry e Julia hesitam ao zumbido de Craig na Dun, a série acende, à distância, as cruzes de fogo, um chamado que Brian não pode recusar sem pagar com a própria vida. Your minor substance. Surely that depends on the measurement of it. I've plenty to offer. Hoje nós vamos analisar o episódio 10 e como a história corre em dois eixos. Em Leó, Ellen caminha para um casamento arranjado com Malcolm Grant, enquanto Brian e Murtagh tentam alcançá-la sob risco de emboscada. Jocasta reconhece Brian, revela a traição de Colum e ajuda a irmã a fugir. Para evitar guerra aberta entre os clãs, Colum troca a noiva e casa Dougal com Maura. Malcolm cruza o caminho de Ellen e Brian durante a fuga, força um confronto e morre. O casal se esconde no abrigo de Murtagh, sela um compromisso, e ao amanhecer, as cruzes ardentes anunciam o levante de 1715. No outro eixo, Henry e Julia escapam de Lovat com o bebê William, correm de Archbug e chegam a Craig na Dun para tentar atravessar de volta. E vamos começar por Craig na Dun, porque o cliffhanger foi o grande assunto entre os fãs, alguns até um pouco irritados. A cena em que Henry, Julia e o bebê finalmente alcançam o círculo de pedras, depois de passarem quase todo o episódio a cavalo, é construída no padrão que a série já estabeleceu. Há o zumbido, a urgência e as dúvidas naturais de novos viajantes. Será que o bebê atravessa? Para quem assiste e conhece melhor as regras, surge ainda a questão das pedras preciosas, que aqui não parecem estar presentes. Com a aproximação de Archbug, a decisão precisa ser imediata. Henry coloca o bebê nos braços de Julia e conduz a mão dela à pedra. O gesto não é arrobo romântico. É consistente com o personagem que vimos na temporada, centrado em proteger a mulher e o filho. O corte antes do contato preserva o suspense da próxima etapa e mantém coerência com o que a série principal já estabeleceu sobre a infância de Claire. O episódio abre cenários possíveis sem contradizer o cânone e evita regras novas de última hora. Trabalha com o que a franquia já apresentou, viagem como traço herdável e dependente de condições, e por isso fecha em incerteza. No castelo, as posições ficam claras e a série consolida a virada de Jocasta. Nos primeiros capítulos, ela surge amarga e ressentida. Aqui, depois que Ellen pede desculpas por ter apoiado o casamento arranjado sem consultá-la, Jocasta muda de postura. Reconhece Brian em Leó, entende que ele não é um Mackenzie, decide não entregá-lo e leva o rapaz ao quarto de Ellen. Informa a irmã sobre a tentativa de assassinato encomendada por Colum, provoca o confronto entre eles e, diante da mentira, organiza a fuga. Indica o esconderijo no subterrâneo e combina o momento da saída. A decisão sela a transformação da personagem e tem efeito político imediato. Ela deixa de ser peça da estratégia de Colum e passa a atuar a favor de Ellen, expondo os limites do plano do chefe do clã. Essa escolha desloca o tabuleiro. Sem Ellen, o acordo com os Grant colapsa a poucos minutos da cerimônia. Para evitar um conflito aberto, Colum precisa manter a aliança e convoca Dougal. Só quando a noiva tira o véu e Dougal se apresenta, é que entendemos o plano de casar o irmão com Maura, a irmã de Malcolm. A solução preserva a fachada política, mas redistribui pressões dentro de Leó e cria novas dependências com os Grant. A cerimônia improvisada revela outra virtude do episódio: o senso de oportunidade para subtramas que deslocam poder sem discursos. A noite de núpcias de Dougal e Maura merece um comentário à parte. Dougal, figura da virilidade impulsiva, se vê, de repente, aluno numa área em que posava de professor. Maura toma a rédea com naturalidade, e a cena sinaliza que a aliança Mackenzie-Grant não será via de mão única. Desde a primeira troca de olhares, a série indica que ela não é peça de tabuleiro, é jogadora. Isso tem consequências narrativas. Ao atrelar-se aos Grant por meio de Maura, Dougal passa a responder a duas lógicas de poder, a do irmão-chefe e a do sogro político. E a própria Maura surge como nova força em Leó, com legitimidade recém-criada e pouca disposição para ser decorativa. Vamos voltar a Ellen e Brian, porque o episódio investe tempo nesse eixo. A morte de Malcolm é conduzida de modo quase anticlimático.
Ele encontra o casal durante a fuga, Brian pede que pare, tenta evitar, até que, na disputa pelo punho da espada, o golpe fatal ocorre quase por acidente. A mensagem é clara: uma vida se perde por decisões ruins, somadas ao álcool no pior momento. A série não glamouriza um duelo de honra. Pelo contrário, ela sublinha a banalidade da morte. Depois da fuga de Leo e do confronto com Malcolm, Ellen e Brian se recolhem ao abrigo de Murtagh, onde ele oferece a Ellen os braceletes de presa de javali, um aceno que quem viu Outlander reconhece de imediato, já que anos depois Claire herda e usa essas peças. A cena reforça o afeto do público por Murtagh e esclarece a origem concreta do vínculo com Ellen, de amizade e respeito, que mais adiante se traduzem na lealdade incondicional a Jaime. A cena íntima do casal Fraser ocupa mais espaço do que o arco dos Beauchamp. Parte do público percebeu desequilíbrio na montagem, mas essa escolha tem o objetivo claro de encerrar a temporada, destacando a origem do núcleo Fraser. Na manhã seguinte, eles observam o horizonte e Ellen recita para Brian o verso do livro bíblico de Ruth, em um inglês arcaico e com força dramática comovente. O uso desse texto faz sentido por 3 razões objetivas. Primeiro, contexto do século XVIII. A Bíblia era referência comum no cotidiano escocês, e o trecho bíblico é um atalho cultural para declarar pertencimento total. Quando Ellen diz, "Teu povo será o meu povo", ela comunica, em linguagem reconhecível, que está deixando os Mackenzie e aderindo ao clã de Brian, algo central para a trama. Segundo, o verso casa com o rito seguinte. O juramento de sangue é o gesto concreto. Terceiro, funciona como amarra temática da franquia. Outlander costuma contrapor vínculos sagrados e laços de sangue. Aqui, a série coloca os dois lado a lado, um voto bíblico e um selo físico, para marcar que não é só romance, é decisão política e familiar, com foreshadow de custo, onde tu morreres, também eu morrerei. Nesse ponto, o episódio desloca o foco da intimidade para o cenário político. Colunas de fumaça surgem em diferentes colinas, sinalizando a convocação dos homens do clã. As cruzes de fogo indicam uma chamada militar. Brian vê a fumaça, entende o chamado e o episódio explicita as consequências. Ignorar a convocação pode resultar em punição, exílio ou morte. Atender significa ingressar no conflito associado ao Levante de 1715. Historicamente, o sinal corresponde ao Crantara, prática gaélica em que uma cruz de madeira queimada circulava entre vilarejos para reunir os homens sob o comando do chefe. A série já apresentou esse símbolo em Outlander, temporada 5, episódio 1, quando Jaime acende a cruz para reunir seus aliados na Carolina do Norte. A morte de Malcolm resta agora como álibi para o tiozão Grant, que volta para casa com capital político para retaliações que não precisam obedecer à honra. E é justamente aqui que a solução Colum-Dougal-Maura se revela cara. O casamento atenua o curto prazo, mas cria obrigações que cobrarão o seu pedágio. Esse foi essencialmente um episódio em que os eventos testaram as lealdades dos nossos personagens. Até onde Dougal iria em sua fidelidade ao clã Mackenzie? Quão verdadeiro seria o perdão de Jocasta para Ellen? E o amor de Ellen por Brian será tão forte para suportar os desafios da guerra que se aproxima? Se o episódio tem uma estrutura formal, ela está na alternância entre a concretude das decisões no castelo e a incerteza em Craignadan. Há decisões, resultados, perdas. Mas em Craignadan não há resultado, há suspensão calibrada para conversar com a série principal. Recentemente, o elenco de Blood of My Blood revelou que foram filmadas várias versões para esse final, e na ilha de edição, optou-se por essa anterior ao toque como estratégia. Essa escolha cria um corredor entre prequel e série-mãe, sem contradizer o que já sabemos, a infância de Claire sem os pais. É mais sofisticado do que a média dos finais de temporada, com boom espetaculoso. Há, sim, uma desvantagem em tudo isso: a compressão do arco Beauchamp na reta final. Eles cavalgam, combinam, quase tocam, corta. Uma parte da plateia sentiu falta de diálogo, de processamento emocional antes da pedra. Claro, alguns minutos a mais de conversa teriam trazido mais ar para o dilema e, com sorte, menos ruído para as leituras. Por outro lado,
É evidente que a decisão de gastar o tempo com Ellen e Brian não foi casual. A temporada se chama Blood of My Blood e decide encerrar com o sangue e o juramento dos Fraser, não com a resolução do enigma Beauchamp. Na conta geral faz sentido. A próxima temporada terá de abrir pagando o que ficou em suspenso. É uma conta que a série deve, e pelo que o elenco insinuou, pretende, quitar logo. O episódio também mostra atenção aos detalhes. O bolo de aniversário de Claire, ornamentado como Craig Nadan, é uma graça discreta e mais eficiente do que longas explicações sobre destino. Aliás, um parêntese necessário sobre a aparição da Claire Mirim, que entre os fãs virou ponto de afeto imediato. Muita gente chamou a cena do aniversário de a mais fofa de Outlander e pediu mais momentos com o tio Lamb. O bolo com morangos arrumados como as pedras foi notado e até rendeu o bastidor citado por fãs. Hermione e Jeremy teriam dito que queriam um take claro do círculo de pedras no topo do bolo, mas a atriz Mirim comeu os morangos de 4 bolos, então o registro não saiu como planejado. E no final da estação de trem, o impacto apareceu. Relatos de gente às lágrimas com a mão da Claire juntando-se à da mãe, no que sabemos ser a despedida final entre elas. Essa cena também te emocionou? Comente aqui para eu saber. No conjunto, o episódio 10 faz algo que muitas séries derivadas costumam fracassar em entregar: uma história própria que não depende de olha quem apareceu, como muleta. Trabalha as nossas expectativas com materiais da própria narrativa. Se a sua experiência com o episódio passou por irritação com o corte em Craig Nadan, é compreensível. Mas vale observar que, em termos de método, essa foi a escolha mais honesta para um final de temporada com uma série-mãe vindo logo em seguida. O caminho fácil seria resolver o enigma com um truque qualquer. Um clarão, um grito, uma mão puxada pelo outro lado. E aí, desfazer depois. Preferiram o contrário, não queimar cartucho e sustentar o ar. É mais adulto. E a esta altura, Outlander como universo precisa mesmo confiar que o público aguenta a espera quando a construção é feita com clareza. A temporada se despede tendo dado a Ellen e a Brian aquilo que lhes era devido desde o primeiro episódio, a possibilidade de escolha. Mas a felicidade dura pouco, porque do outro lado da colina, as cruzes ardem. Claire atravessou os séculos. Mas teve uma cena que ficou para sempre na cabeça de quem é fã de Outlander. Aquela do vestido vermelho, do baile, na França. Eu sei que você lembra. A gente remixou esse momento e trouxe o nosso olhar, com irreverência e uma leitura pop. Com óculos escuros, smartphone na mão e uma mulher poderosa no seu próprio tempo. Essa estampa é uma paródia, daquelas que só quem é fã de verdade reconhece na hora. Em uma camiseta feita sob demanda com malha premium, estampa em alta definição e caimento que veste bem em qualquer corpo. É para quem ama a história, mas também gosta de brincar com ela. Uma criação exclusiva do canal Série Histórica para quem se reconhece no humor, na coragem, no estilo Sacená. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve e conta nos comentários qual cenário você acha mais provável para o destino dos Beauchamp. Vamos continuar essa conversa por lá. No próximo vídeo, a gente explora tudo o que sabemos sobre a temporada 2 de Blood of My Blood, que sim, está confirmadíssima. Então ativa as notificações para não perder e já sabe, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você conhece e que é fanzona de séries históricas como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!